Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 27. Marcos 8, a partir do versículo 27. O texto diz o seguinte: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes Jesus: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Eu gostaria de hoje falar um pouco à igreja sobre esse tema, imagens do Cristo. Imagens do Cristo. E eu queria perguntar para você, qual é a imagem do Cristo que você tem? Qual a imagem do Cristo que você tem? Será que é aquela imagem estereotipada do homem de barba, cabelos até os ombros, rosto meio quadrado? Essa é uma imagem que foi construída especialmente na Idade Média. Ela não é uma imagem real do Cristo. E até recentemente, alguns anos atrás, saiu aí a imagem provável de quem teria sido Jesus. Um homem, um palestino do tempo de Jesus, um homem de estatura média, com a pele bem escura, a barba por fazer, os cabelos bem crespos, uma imagem do que seria o homem comum nos tempos de Jesus. Uma imagem bem diferente daquela que normalmente, quando ela aparece, alguém diz: aquilo ali está significando ou está representando Jesus. Não é errada aquela imagem. E eu até tenho um quadro na minha casa que eu ganhei de presente há muitos anos atrás, que foi pintado, né, do Bom Pastor. Eu tenho um carinho muito especial por essa passagem da Bíblia, lá João 10, em que Jesus se denomina o Bom Pastor. E eu lembro que uma vez, em uma das vezes que a gente hospedou o pastor Hernandes, o Hernandes Dias Lopes, né, ele sempre olhava aquele quadro e ele sempre ficava assim maravilhado com aquele quadro. Aí até que um dia a gente conversou com a pessoa que deu o quadro para a gente, fez o quadro e a gente mandou para ele de presente, né? Então, já existem várias cópias daquele quadro com outras pessoas da família, e tudo começou com um desenho que eu mostrei, a imagem do bom pastor, de um homem assim, de barba, cuidando das ovelhas, uma imagem que para mim tem uma significação bastante grande, mas que não significa necessariamente que aquele seja o Cristo. Aquilo ali é apenas uma imagem. Mas a imagem que eu queria perguntar para você, qual é a imagem do Cristo que você tem? Não é uma imagem física, mas necessariamente, mas a imagem da relação que você tem com Cristo. E a gente sabe e encontra na Bíblia Sagrada vários autores falando sobre o Cristo. Esse relato, por exemplo, de Marcos 8, fala de Jesus simplesmente como sendo o Cristo. Nenhuma menção da fisiologia dele, a fisionomia, perdão, dele. A única expressão, ou o único texto da Bíblia em que se fala sobre a fisionomia de Jesus é no livro de Isaías. E aí o profeta Isaías, ele não poupa nenhuma palavra para dizer que era a pior imagem possível. E ele chega a dizer o seguinte, que não havia beleza nele, porque ele estava machucado, porque ele estava ferido pelas nossas transgressões. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque pelas suas pisaduras fomos sarados.
Você encontra lá no livro de Isaías a imagem que Isaías tem do Cristo. Então, essa é a mais próxima. E depois você pode encontrar também lá no livro de Apocalipse a imagem de um Cristo como rei, ressurreto. Mas você não vai encontrar nenhuma menção a como eram os olhos dele, o formato do rosto, a sua estatura, porque as suas ações falavam tão alto que eu acho que a Bíblia nem se ocupou, nem se preocupou, nem achou importante que houvesse alguma menção sobre a sua fisionomia. E eu acho que a melhor forma da gente conhecer uma pessoa é ouvindo aquilo que ela faz, aquilo que ela fez. E quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia, nós nos deparamos com algumas expressões que Jesus tinha de si mesmo. Algumas imagens que ele tinha de si mesmo. Algumas expressões que a Bíblia nos mostra que narram como que Jesus ele se via e como ele se denominava. E que de alguma forma podem, quem sabe, nessa noite te ajudar a pensar, eu vejo Cristo mais dessa forma. A primeira delas está em João, capítulo 8, versículo 12. Nós encontramos Jesus falando o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, portanto, se denomina como a luz do mundo. Uma luz que, na verdade, não se apaga. Uma luz que não é medida, não é mensurada, nem pode ser determinada pela ação humana. A luz, na verdade, ela é algo que você não tem como dizer que não a vê quando está acesa, a menos que você não veja. Porque mesmo de olhos fechados, você sabe quando a luz de um ambiente está acesa, certo? Por isso que algumas pessoas usam tampão no olho. Justamente porque mesmo de olhos fechados, você não consegue impedir que a claridade ela apareça. E uma das coisas mais interessantes que a gente encontra, por exemplo, na figura de Jesus, é que qualquer pessoa que, por mais que quisesse esconder a realidade de que Jesus era o Filho de Deus, as suas obras, a maneira como ele se relacionava com as pessoas, a maneira como ele demonstrava amor, como ele chegava nas pessoas, não havia nenhuma dúvida de que aquele homem era diferente. Porque ele contrariava os padrões da sua época. Ele estava à frente do seu tempo, ele rompia com estrutura, ele quebrava paradigmas. Jesus ele não estava preocupado com aquilo que as pessoas poderiam pensar a respeito dele. Então, se ele tivesse que se sentar com alguém que era considerado impuro ou pecador, pouco importava. Por isso que ele se sentou junto de uma mulher samaritana, sozinho, e que estava já no quinto marido, a quinta pessoa com quem ele vivia, com quem ela vivia. Então, razões para afastar Jesus das pessoas certamente poderiam ser muitas. Mas sim, os cegos espirituais estavam presentes. E muitos homens, mesmo vendo tudo aquilo que Jesus fazia, ainda assim eram cegos espirituais. Cegos espiritualmente não conseguem ver a luz e não vão encontrar em Jesus nada de bom, por mais que haja um esforço nosso em que isso seja revelado. Porque a imagem do Cristo, ela não é revelada pela razão, mas pela fé. E a fé, ela não é racional. Embora nós falemos que a gente fale com frequência que o nosso culto ele tem que ser racional, a nossa fé ela vai acima da razão. Ela é suprarracional. Por isso que nós lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, para você acreditar no Cristo, você não precisa de uma comprovação científica ou material. Porque o aproximar-se de Cristo, o conhecer Cristo, o experimentar a
A vida com Cristo, ela já dá sobejas credenciais para mostrar aquilo que de fato Ele é e Ele faz na nossa vida. E os cegos espirituais, eles estão presentes. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, às vezes eu vejo pessoas discutindo religião, e essa é uma das coisas mais absurdas que pode existir, as pessoas discutirem religião, porque nunca vai se chegar a um denominador comum, né? E o Cristo, quando ele veio, ele de modo algum quis discutir religião com as pessoas. O Cristo, quando veio ao mundo, de modo algum ele quis discutir teologia. E hoje em dia a gente vê aí teólogos, pastores, membros de igreja se discutindo às vezes em grupos de WhatsApp, grupos de internet, por causa de teologia, por causa de percepções de fé diferenciadas. Jesus não veio para nada disso. Jesus veio para estabelecer contato com as pessoas, para mostrar que o evangelho é vida, para mostrar que o evangelho é luz, que reflete a graça de Deus para as pessoas. Então nós não precisamos discutir essas coisas, elas são importantes, nós não as desprezamos, mas nós não podemos achar que elas são a solução. Elas são meras auxiliares, quando convocadas, porque o evangelho, ele é vivido sempre na relação de uns para com os outros. A segunda coisa que Jesus fala sobre si mesmo é que ele é o pão da vida. Lá em João, capítulo 6, versículo 35, você vai encontrar o seguinte: declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Quando Jesus começou a operar milagres, muitas pessoas começaram a segui-lo por conta daquilo que ele fazia. Quer ver então quando ele multiplicou pães e peixes? As pessoas achavam que podiam ver eternamente junto de Jesus, porque se tem alguém doente, Jesus cura, e ainda quando está com fome ele serve pão e peixe. Precisa de mais alguma coisa? Está resolvido o nosso problema, né? Vamos andar encostado aí desse homem, porque ele resolve tudo que a gente precisa. E quais são as nossas, vamos assim dizer, maiores necessidades como seres humanos no sentido físico? Não é saúde e alimento? Não é verdade? Porque se você não tem saúde, você não faz nada. E se você não come, você morre. E de repente tem alguém que oferece essas duas coisas. Uma multidão começou a seguir Jesus. E quando ele começou a perceber isso, ele começou a fugir dessa multidão. E em determinado momento ele até questiona aquelas pessoas, diz assim: olha, vocês estão vindo atrás de mim, não é por causa da palavra que eu falo, mas por causa do pão que eu estou oferecendo. Mas na verdade esse pão ele é resultado de algo muito maior, que é a manifestação do meu reino. E o reino de Deus, o reino do Cristo, é um reino em que não falta alimento, é um reino em que não falta comida, bebida, alegria. Um reino que nem sempre vai trazer solução para todos os problemas, porque essa não era a proposta de Jesus. Essa não era a proposta de Jesus. A Bíblia nos narra muitas experiências de curas e milagres que Jesus teve, mas o próprio Evangelho de João nos fala que Jesus realizou tantas coisas que nem todos os livros do mundo seriam capazes de registrar tudo aquilo que ele fez. Então, aquilo que foi escrito e aquilo que chegou para nós é o que basta para o nosso crescimento espiritual. Mas não pense que Jesus fez só aquilo que está lá na Bíblia. Ele fez muito mais do que nós possamos imaginar. E quando Jesus diz que eu sou o pão que desceu do céu, ele está querendo dizer para os seus ouvintes o seguinte: que se vocês atentarem às palavras que eu digo, vocês vão conhecer e vão saber o que significa providência. Quando Jesus fala, por exemplo, que as raposas têm as suas covas, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ele não estava dizendo o seguinte, ele não queria dizer simplesmente o seguinte: olha, vejam como eu sou pobrezinho.
Ele estava querendo dizer o seguinte: vejam como eu vivo na dependência de Deus. Vejam que eu não preciso de nenhuma das coisas que as pessoas consideram importantes, como bens, valores, dinheiro. Porque Deus sabe a necessidade de uma ave que voa por aí. Imagina se Ele não vai conhecer a necessidade de vocês. Vocês não são capazes de saber quantos fios de cabelo tem na cabeça de vocês. E Ele sabe de todos os fios que caem da cabeça de vocês. Quando Jesus expõe essas realidades, Ele está dizendo o seguinte: creiam de que existe um Deus que cuida, que guarda, que acolhe. Um Deus que está acima de todas as coisas e que age e opera por meio de todas as coisas. Outra imagem que nós encontramos de Cristo, ela está lá em João capítulo 10, versículo 9. Jesus diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: é sim uma porta em que você mexe nela, abre, passa e do outro lado existe uma promessa de grandes coisas que acontecerão na sua vida. O problema é que tem muita gente que está querendo atravessar a porta já pensando nos resultados que vão encontrar lá. Só que antes de falar sobre aquilo que você pode encontrar do outro lado da porta, Jesus vai dizer o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a você. Tem gente que está querendo buscar primeiro as coisas e depois o reino de Deus. E a ordem é inversa. Busquem primeiro o reino de Deus e as outras coisas, serão acrescentadas. A ordem de valor da sociedade do tempo presente é uma ordem inversa do Evangelho. É uma ordem que diz: fique estressado, acorde cedo, trabalhe até de madrugada. Se precisar, não durma. E enquanto nós lemos na palavra que inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, porque ele dá os seus enquanto dormem. Então, o Evangelho, quando lido de forma correta, ele continua a fazer resistência à prática que a sociedade do tempo presente tem feito. E por isso que nós estamos aqui na igreja. Nós estamos aqui para aprender e sermos lembrados constantemente que a nossa mensagem, ela tem que ser uma mensagem de resistência. Ela tem que ser uma mensagem que contraria a lógica da sociedade. Porque senão nós só vamos apenas ouvir o Evangelho e dizer assim: ok, muito bonito isso. Agora deixa eu voltar para a minha agenda aqui, para o meu estresse diário, para as minhas angústias, porque eu tenho que resolver tudo, porque tudo depende de mim. E o Evangelho e Cristo continua dizendo o seguinte: Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. E entrar pela porta é um ato de fé. Você não entra numa porta sem saber o que tem do outro lado, certo? Você só atravessa aquilo que você conhece. Mas essa porta que Jesus diz que é, para que ela seja atravessada, é necessário um ato de fé. Outra imagem que Jesus diz de si mesmo. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus faz a menção desse texto fazendo uma comparação com o mercenário, que era uma figura existente nos tempos de Jesus, que era alguém contratado para executar as funções do pastor. Então, quando existia um mercenário, é porque o pastor já estava negligenciando a sua função. O mercenário, ele era contratado. Então, ele era alguém pago para fazer aquilo que o pastor deveria fazer. E aí Jesus diz, o mercenário, quando ele vê o lobo, o que ele faz? Ele corre. Porque não tem relação com as ovelhas, ele não tem preocupação, ele está preocupado com a vida dele. Ele quer se salvar. Mas eu sou o bom pastor, Jesus diz. Eu dou a vida pelas ovelhas. Eu cuido das ovelhas.
eu chego de longe e falo com as ovelhas e elas começam a balir. Elas conhecem o timbre da minha voz. Por isso que o mercenário é comparado, é falado na Bíblia, e Jesus disse que o mercenário é esse que foge, é esse que não tem compromisso, é esse que não tem responsabilidade moral, emocional, porque ele não cuidou da ovelha quando ela era pequena, ele não deu nome, e essa era uma prática comum na Palestina, dar nome aos animais, cuidar delas, respeitar, ter uma relação de respeito com os animais. Então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, é que ele como pastor, ele não foge da raia, ele não pula do barco, ele não nos abandona. E é aquele que sempre sim está conosco. Jesus mesmo diz, em João capítulo 15, e ninguém tem maior amor do que esse, do que dar alguém a vida, a sua vida, pelos seus amigos. Então a proposta que Jesus faz de caminhar em direção às pessoas, de amar as pessoas e de dar a vida pelas pessoas, é algo que ninguém faz. Você não vai encontrar isso em ninguém no mundo, nem no tempo presente, nem no tempo passado. Alguém que dá a sua vida em favor de seus amigos. Outra expressão que nós encontramos a respeito de Cristo é quando ele diz que ele é o caminho. E ele diz em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando Jesus fala sobre ser o caminho, ele não está dizendo que é um caminho, ele está dizendo que é o caminho. E é muito fácil na caminhada da vida cristã você trocar Jesus por outros caminhos, acreditando que caminhos mais claros, mais bonitos, asfaltados, podem ser mais seguros do que aqueles aparentemente piores. Ele, Jesus, é o caminho que nos faz conectar com Deus e também com as pessoas. E por fim, João capítulo 15, uma das imagens também mais lindas a respeito de Cristo. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira e o meu pai é o viticultor. Eu sou a videira e o meu pai é o viticultor. E é interessante porque em João 15, Jesus Cristo diz o seguinte, eu sou a videira, o pai é o viticultor, ou seja, é o agricultor, é o cara que vai com a tesourinha e poda, e vocês são os ramos que têm que fazer o quê? Produzir frutos. E se vocês não produzem frutos, aí o que a gente faz? A gente corta. E a gente põe lá empilhado e depois toca fogo. E é bem assim mesmo que tem que fazer. Eu já aprendi isso na prática. E se você não corta, e se você não empilha e não toca fogo, o problema que foi lá, que está lá, volta todo ali para a parreira. Então Jesus se mostra como esse. E como alguém que existe e que nós dependemos dele. Que nós estamos ligados a ele. Que nós estamos assim conectados a ele. Ele faz isso se definindo como a videira verdadeira que está ligada numa corrente de água que nos sustenta e que nos mantém de pé. E ele diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele fala uma outra coisa em João 15 que para mim é o fechamento, eu diria, dessa mensagem, quando ele diz que sem mim nada podeis fazer. Ou seja, fora de Jesus não existe vida. Né? Pode existir outro tipo de vida, mas não a verdadeira vida conectada de forma honesta com o mundo, sincera com as pessoas e de uma relação profunda e direta com Deus. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho
e a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Jesus é esse. São imagens do Cristo. Qual a imagem do Cristo que você tem? Quem é Jesus para você? Apenas um ícone? Apenas uma figura histórica? Ou alguém que de fato participa ativamente da sua vida e da sua história? Leva essa reflexão para a sua semana e que Deus nos abençoe. Amém?